Eu só não sei para onde que vai essa gravação, né? Onde que ela fica armazenada. Se alguém tiver uma ideia. Ela vai pro seu drive, eu acho. Alguma pasta recordings no seu drive. Aí você Seria passa para muito algum outro inteligente. lugar. Ah, legal. Não, perfeito, melhor ainda. Tá, então já está gravando. Então a ferramenta que vamos utilizar para comunicação das nossas aulas práticas, das nossas aulas síncronas de laboratório, vai ser o Meet, vai ser essa plataforma que a gente está utilizando. A gente vai utilizar ela para as aulas síncronas, né? Então mais aulas de introdução ao VHDL. Vamos utilizar o Meet. O link do Meet aqui está um pouco equivocado, certo? Então eu vamos utilizar aquele link que está lá no negócio, no Classroom. Eu vou atualizar o slide para ficar mais de acordo. E com todas as questões do Meet, tudo de disciplina, de organização, de comunicação vai ser pelo Classroom. Aqui é a ferramenta do Classroom, certo? E então eu acho que todo mundo, como veio parar aqui, todo mundo viu que o Classroom está funcionando, ele está aberto, todo mundo tem acesso. E também temos um site, uma página da disciplina, o Laboratório de Sistemas Digitais, que também vai conter todo o material, todas as aulas gravadas agora, né? E todo o material de slide também vai ter no laboratório, que é para a gente ter uma outra ferramenta. O do laboratório, ele não vai ser o principal, por quê? Porque o laboratório, o UFRJ cai, sabe? Então, pode ser que o site da disciplina ele cai e vocês não têm acesso. Mas então o principal vai ser o Class, mas tem essa alternativa do site da disciplina, porque é legal manter um site, né, atualizado. É mais formal. O site da disciplina é esse aqui. É o meu site do laboratório. Tá a minha página do laboratório, mais a página específica da disciplina. Agora vamos falar da bibliografia. A bibliografia recomendada, sugerida, não só por mim, mas também o professor Luiz também recomenda essa bibliografia. O professor Luiz, ele dá as disciplinas de laboratório há alguns bons anos, excelente, e também recomendo esses dois livros. E os dois livros, eles tratam do capítulo 1, né, da introdução, até o capítulo 18, né, eles tratam de eletrônica digital, o que seria o nosso foco na teoria, que é a teoria. Porém, para a teoria a gente não utiliza ele. Acho ele um livro muito superficial na parte da eletrônica digital. Dessa forma, a gente vai utilizar ele a partir do capítulo 19. A partir da parte que ele aborda VHDL. Sabe? Então, nosso interesse no livro é uma parte do VHDL, porque é o interesse do laboratório. Sabe? Então, todas as partes de eletrônica digital do livro podem ser desconsideradas para a eletrônica digital, né? Para os sistemas digitais. A gente vai considerar o livro do Totti e do Segovac, mas isso daí é questão de teoria. Como que vai funcionar a avaliação do laboratório? Vão ser 3 trabalhos práticos, 2 ou 3, né? Dependendo da nossa evolução da disciplina e como isso vai decorrer, a gente vai ter tempo. Mas, em suma, o nosso vai ter 2 ou 3 trabalhos práticos. A média do laboratório será a média das notas desses trabalhos, o que é o mais natural possível. Média menor que 5 reprovado na disciplina.
o que também é o natural. E claro que eu não espero que não aconteça com ninguém, todo mundo aqui é aprovado, que é o objetivo. E média do laboratório. O objetivo é que vocês aprendam, né? Então, vocês vão aprender e vocês não vão ser reprovados, consequentemente. Média do laboratório, maior ou igual a 5, todo mundo aprovado na parte prática. E aí tem toda a questão da teoria, o que está aqui descrito, mas eu já expliquei isso na aula teórica, né? As provas, média, prova final, tudo isso é o comum da UFRJ, de todas as universidades, né? Da maioria. Tá. Vamos pular essa parte. Vamos agora para o cronograma, que é uma parte importante. Professor, Claro. esses trabalhos práticos, eles são individuais? A outra turma fez essa pergunta também. A minha preferência era por trabalho individual. Porém, a outra turma pediu trabalho em dupla, né, que seja em dupla, porque eles falaram que eles lidam melhor, eles desenvolvem melhor em dupla e tal. E aí eu falei para ele que, olha, prometo que eu vejo a possibilidade de fazer em turma, que se a turma prefere e não há problema nisso, tudo bem para mim. A questão de ter problema é que eu preciso pensar, eu preciso acostumar com essa ideia, entendeu? Mas eu preciso só pensar comigo mesmo se em dupla tá tudo bem. Mas a princípio sim, é individual, mas vocês preferem dupla? O que vocês preferem? Porque a outra turma, todo mundo preferiu em dupla. Aí eu não... Também depende de vocês, né? O que vocês preferem, o que vocês lidam melhor, em dupla ou individual? Acho que todo mundo vai preferir em dupla, né? Mas até porque já vai ter as provas, né? Que é individual, então não sei. A prova já é um fator individualizante, né? Em dupla é melhor pra gente poder fazer melhor, né? Tipo, Tudo bem, menos não, trabalho dá pra gente ter uma qualidade maior, tudo bem, eu eu vou... acho. E também é menos trabalho pra você corrigir também, né? Então, Não, imagino. Eu imaginei esse aspecto também. Eu só vou pensar nisso, e aí eu prometo que na próxima aula eu volto com a resposta. Até porque eu não queria fugir, porque como que eu tô novo, como nessa função de professor, e também sou novo de idade, né? Eu não queria fugir muito do que os professores fazem, entendeu? Eu queria seguir a regra de todo mundo, porque se a gente seguir as regras, a gente nunca tem problema. A regra é feita para ser seguida. E aí eu queria ver se todo mundo é uma prática, todo mundo sem dupla. Mas a sugestão de vocês é muito bem recebida, entendeu? E eu quero mesmo que seja esse feedback, né? Do que vocês estão achando, o que vocês preferem, que tudo vai ser conversado e vai ser acordado com vocês. Então, vocês preferem dupla também, tudo bem. Na próxima aula, eu trago a resposta, né? A resposta não, né? Eu preciso pensar e ver se os professores também fazem isso, né? Fazerem dupla. Em questão, eu vou levar essa consideração, então fica sendo em dupla, né? Por hora. Tenho em mente com vocês que são em dupla, tá? Tudo bem. Em questão dos trabalhos, tá? Foi respondido? professor, só uma dúvida. Existe a possibilidade da pessoa poder escolher? Tipo Como assim, assim? se a pessoa quiser fazer em dupla, faz em dupla. Se não conseguiu achar dupla, prefere fazer individual, pode deixar individual? Ou Não, você acha que então. vai confundir muito isso? Olha, deixa eu pensar. Como eu disse para vocês, a próxima aula eu vou vir com a minha transição de duplas individual. Sendo em dupla, todo mundo faz as duplas que preferirem. Quem não quiser fazer em dupla, tudo bem, faz individual. E aí não tem problema nenhum, né?
Supondo o caso de que seja em dupla, dessa possibilidade de dupla, que eu estou devendo essa resposta para vocês, afinal, né, para a gente sacramentar isso, dado que as 2 turmas entraram por esse caminho, dado existe essa possibilidade, as pessoas escolhem as duplas que elas quiserem. Quem não tiver dupla, felizmente, ou quiser fazer sozinho, fique à vontade. Não é forçado ter dupla para quem não deseja. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né? Respondi. Beleza, tranquilo. Tá. Assim. Tá. Enquanto os trabalhos vão ser isso, lembrando, vai ser 2 ou 3 trabalhos, sabe? E agora vamos ver o cronograma. No nosso cronograma, o início é dia 12, que foi a semana, segunda. E aí, tive a informação, né? Vi que o nosso fim do período é dia 23 de outubro. Temos bastante tempo, algum tempo. Vai ser corrido, mas tem tempo. Todas as nossas datas aqui estão como dia 12, mas aí vocês alteram aí mentalmente, que é dia 13. Então, como que vai funcionar a nossa disciplina, a organização, o cronograma? A gente vai começar a apontar, a abordar a aula Introdução ao VHDL, que eu quero encostar já nessa aula. Depois a gente vai para... Então, a gente vai abordar todos os aspectos dessa sintaxe, estruturas, tudo isso do VHDL. Tá? E aí, nesse ponto que a gente está falando sobre essa estrutura, fica a cargo de vocês, né, parte das funções do aluno, e testando isso no simulador, sabe? Os exemplos, se programando, e pegando uma questão aqui, um exemplo ali, e aprendendo e desenvolvendo, né, praticando com vocês. Chega no final dessa etapa, a gente vai ver como que a gente faz para o simulador, que aí vocês já vão estar testando, né, fazer parte do aluno. Né? Aliás, eu agora vou aportar só uma sintaxe, mas eu vou deixar um guia de uso de como utilizar o simulador. Eu vou colocar isso no Classroom também. Ainda não coloquei, mas vou colocar até o final da semana. E então, vou colocar isso esse guia, vocês vão ver, vão ao passo que a gente está desenvolvendo a matéria, aprendendo as estruturas, os conceitos, vocês vão estar praticando. Aí, no final, a gente vai ter eu vou abordar um tópico de simulação e síntese, né? De circuitos, desse VHDL. E aí, quando a gente finalizar essa parte de aprender os conceitos, tudo isso, a gente fala, olha, colocamos um fim, agora eu passo o enunciado do primeiro trabalho, aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, vocês não vão ter que apresentar esse trabalho na hora, tipo, apresentei o enunciado, vocês correm para fazer em 2 horas e apresentam o que vocês conseguiram, não, vocês vão ter 2 semanas para fazer esse trabalho, 2 semanas de preferência, para fazer o trabalho. E aí vocês vão simular o trabalho, então vocês vão printar todos os resultados que conseguiram, vão fazer um relatório. E depois vocês chegam num dia determinado, aqui está um dia 16, mas pode ser prorrogado, com certa parcimônia, né? Uma entrega dos relatórios e a apresentação do primeiro trabalho. Caso não tenha tempo hábil para apresentar todos os trabalhos no mesmo dia, a gente continua a apresentação na próxima aula, porém, todos os relatórios são entregues juntos. A outra turma já tinha perguntado em relação a como que era o formato desse relatório. E aí é um relatório mais simples possível. Título do trabalho, introdução. Então, por exemplo, o nosso primeiro trabalho, dando um exemplo, não que seja esse trabalho, mas é um exemplo. Tem que fazer uma LUT 4 bits.
né, nossa tarefa é fazer uma lua, ou mula, como vocês preferirem chamar, né, a bibliografia que vocês utilizarem, de 4 bits. Então, nossa introdução vai tratar de que a lula é um circuito combinacional, a codificação, né, 00, ela faz uma operação, outra faz uma operação, tal. E parte do enunciado vai falar quando as operações essa lula faria, né, nesse sentido. E a introdução vai tratar sobre os aspectos teóricos e os conceitos de teoria que vocês tenham sobre o trabalho, vocês podem pesquisar, claro. E vai ter um desenvolvimento, onde vocês apresentarão qual é a tarefa, o que vocês pretendem fazer, né? Igual um artigo científico, né? Tal qual um artigo. E depois vocês apresentam o que foi feito, os resultados, apresentam lá os prints dos resultados, e depois a conclusão, né? E as referências que eventualmente vocês usaram. Professor, como que funciona o template? A outra turma perguntou o template do relatório. Olha, eu fiquei de colocar no Classroom um formato simples do relatório, sabe? Um formato base, que a partir desse formato vocês podem fazer. Aí o que seria esse formato? Os tópicos, introdução, análise experimental, esses tópicos assim, básicos de qualquer relatório. Aí a turma perguntou também, professor, tem algum template que você prefira? Não tem um template de preferência. O que pode acontecer é, vocês que tiverem contato com LaTeX, que vocês preferirem LaTeX, acho que todo mundo já tem esse contato, já tem essa experiência, eu vou disponibilizar um template, ou eu vou indicar um template no Classroom. Como eu sou da área de redes, no GTA, provavelmente eu posso indicar um template um template de LaTeX do SPRC, né, que é o nosso congresso de redes de computadores. Mas, enfim, se é a questão do template, o mais importante que vocês precisam saber irei disponibilizar isso no Classroom e não tem uma preferência de qual template vocês devem utilizar, certo? Mas, para a turma ficar todo mundo padrão e se sentir mais confortável, eu coloco um guia de um relatório bem simples, né? E um template guia, né? Um template padrão para todo mundo. Outra questão, os relatórios têm limite de página, tem quantidade de páginas? Não tem, mas fica o bom senso da rapaziada, né? Da galera. Não fazer um relatório de 50 páginas e não fazer um relatório de uma, né? Então é isso. É tudo bom senso. Foi claro? Eu respondi? Ou faltou alguma coisa? Tá show. Show. É isso. Tudo bem. O site da disciplina, a gente vai ter uma página, como eu já disse, né? Sistemas digitais. E temos um software, né? Temos os softwares que... Só um minuto. Eu tô novo como professor, e aí vocês vão reparar que eu tô me acostumando que falar muito assim cansa a voz. É um adendo aí, né? Você fica... Cansa de verdade. Então vamos ter 2 softwares, né? Um que vai ser o nosso simulador, esse Quarto 2 Prime Lite. E aí temos toda a questão do laboratório virtual da Lapsland, e aí eu vou entrar em contato com o Luiz para saber como a gente vai ter acesso, tal. Todo esse aspecto informo para vocês
sem falta na próxima aula. Tá. Um minutinho. Tá. Voltei. Tutoriais. Tutoriais vão ser disponibilizados no Google Classroom. Ou seja, todos os materiais que fizermos por Classroom também vão ter no site da disciplina. Porém, o site da disciplina pode cair e a gente sempre tem como recurso principal o Google Classroom. Eu peço muito desculpa a vocês se eu soar repetitivo, entendeu? Porque tem hora que eu não lembro que eu falei, foi na aula anterior ou foi nessa, entendeu? Então, se eu ficar suando repetitivo, eu falei para o site 3 vezes, me desculpem, que eu realmente não lembrei se eu falei agora ou falei na aula anterior. Então, eu repito, para que fique, é importante para a gente repetir, né? Que aí vocês, que a gente como aluno, né, memoriza bastante. Esse é o fim da apresentação do laboratório. Ficou alguma dúvida quanto às questões burocráticas? Porque a gente vai passar por um guia muito básico de instalação do simulador. E depois para a disciplina, de fato, para a gente começar a agilizar a disciplina. 35 minutos, acho que foi mais rápido do que eu consegui na outra turma. Vocês querem fazer algum adendo? Uma dúvida, um comentário? Tá, só para confirmar, as informações sobre os softwares vão ser na próxima aula, né? Acho que como sobre o quê? Tem um corte aqui. Os softwares que estão aí mesmo. Não, sobre o software, sobre o LabSelect, eu vou trazer essas informações na próxima aula. Ok. Sobre o quarto, eu vou começar a apresentar o guia de instalação agora. Né? Tá bom. A partir de agora, eu já vou para o guia de instalação dele. Eu vi que compartilhando isso aqui. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar outra. Acho que eu nem precisava parar de compartilhar. Show, galera. Compartilhando? Tá. Olha, esse é um guia, ele é um guia muito, muito breve de como instalar, porque é muito fácil instalar o simulador. É muito fácil, porém, na aula passada, na aula anterior, já tivemos um problema, porque o instalador, o software, ficou pedindo uma licença para o usuário, que essa licença não existe. Né? É para baixar uma versão livre do software, uma versão light, uma versão para estudante. E aí o que acontece? Eu vou me informar aqui do que aconteceu, né, para o aluno pedindo essa licença. Talvez ele, não sei se ele informou no registro que ele é de estudante, deve ter alguma coisa assim, mas eu vou me informar. Mas vou apresentar aqui o guia de instalação. E eu acho que se vocês seguirem esse guia, porque eu segui esse guia, um guia muito semelhante a esse, e eu consegui instalar. Então, tudo bem. Tá, primeiro passo para a gente, verificar a disponibilidade no HD. Os programas instalados ocupam cerca de 15 GB. Para o HD, tudo bem. Tá, então, primeiro passo, verifica a disponibilidade. Espero que tenha disponibilidade. Vamos acessar o link. Esse link aqui, que é um link da Intel, que nos permite fazer o download. fpgasoftware.intel.com. Além desse link, eu vou pegar o tutorial que o professor Luiz oferece. Para, se vocês puderem seguir outro tutorial, outras formas. Tá. Mas vocês deveriam conseguir por aqui também, tá?
download, acessando esse link. Cadê o link? Não. Esse link aqui, a gente vai para essa página aqui, certo? Aí a gente vai para essa página e tudo bem. Aí a gente vai selecionar a primeira versão. A gente vai escolher uma versão 20.1. Não a 20.1.1, a versão 20.1. E esse Select Edition a gente vai selecionar como Light, mas aí vocês verem lá, olhem lá, para ver se não tem uma diferença para a versão de estudante, uma coisa assim. O sistema operacional, você seleciona o seu sistema operacional, certo? Windows ou Linux. Eu, de verdade, não sei se tem para Mac. Aliás, eu nunca utilizei o Mac. Então, não sei se tem para Mac. Ou se tem formas de você adaptar ou fazer com que rode o Windows no Mac. Sabe se tem um programa alternativo, professor? Eu não tenho um programa alternativo. Eu adoraria que utilizassem esse. Por quê? Porque é uma questão de padronização com um software que a outra disciplina usa. Que outra disciplina não, que é utilizado por outros professores e tal. É uma questão de padronização. Caso você não consiga utilizar esse software, ou você tenha problemas, qualquer coisinha, aí a gente vai correr atrás, né? Aí eu vou procurar uma outra forma para você utilizar. Mas nossa primeira questão assim é esse software. Tá? Beleza, obrigado, professor. Claro, é aquele esquema. Tendo problema, a gente corre para resolver, sabe? Então, como que a gente vai funcionar a instalação dele? A gente vai baixar os seguintes arquivos. Necessário registrar-se primeiro para baixar. Então, a gente vai instalar o Quartus Prime, que é o instalador, o Model Sim, includes Start Edition, e o Cyclone. Esses 3 arquivos aqui. E aí eu já estou apontando para você onde que fica. Lembrando, é necessário registrar-se primeiro para baixar. E aí, nesse ponto, deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês estão vendo Vocês estão vendo a guia, né? Sim. Eu vou entrar aqui no site do... Não, professor, a gente está vendo a apresentação. A apresentação. Ah, tá. Luiz... Vou aproveitar aqui. Vou olhar a matéria do professor, né? O tutorial dele. O roteiro de instalação. Que eu vou ver aqui, porque tá muito estranho, ele não conseguiu... Pois é. Ele fez o guia que ele tem é o meu guia. Então, muito estranho. Tá, enfim, vocês me contem, tá? Se vocês conseguiram ou não baixar e instalar tudo certinho. Até porque o aluno lá baixou muito rápido. Tipo, quando eu cheguei aqui, ele já tinha baixado. Então, não sei o que aconteceu. Tá, então você necessita registrar-se. Então, quando você apertar para baixar, ele vai pedir para você se registrar. Você se registra, vai demorar 2 minutos. Demora 2 minutos. Você veja se tem a opção para você declarar que você é estudante e tal. Cria uma pasta, coloca todos os arquivos baixados dentro dessa pasta. E aí executa o arquivo Quartus Light Setup, o instalador do Quartus Prime, que é um arquivo que você baixou. Quando você baixou o primeiro, você baixou esse arquivo, esse instalador. Aí no Windows você instala ele. E aí começa a abrir essa janela aqui. Essa janela tem o FPG, ele tem esse diretório de instalação. A gente, de preferência, mantém esse diretório, entendeu?
É isso, mantém o diretório. Dá Next. Aqui vai ter tudo setado. Aqui, só deixa eu falar uma etapa para vocês. Se vocês tiverem algum problema aqui, tenta colocar os arquivos dentro desse diretório aqui. Mas, enfim, esse diretório que vai ser instalado, então ele não existe, tá? Tem todo mundo com um diretório só, executa e aí mantém esse diretório aqui da forma mais básica possível. Tá, Quarkus Prime Light, aí você vai aparecer essa tela, aí você vai ver se essas checks, essas caixinhas estão marcadas. Pode ser que se alguma caixinha dessa não estiver marcada, você pode marcar, mas ela não estiver disponível para ser marcada, pode ser que esteja faltando o arquivo respectivo a ela no seu diretório, então fique esse aviso, porque eu já tentei instalar e tive esse problema. Verifique se essas opções estão todas selecionadas. Caso ocorra problema, verifique se todos os arquivos estão instalados na pasta. Professor, tive um problema e não resolveu com essa questão. Tudo bem. Se você pode se esforçar para tentar resolver de alguma maneira esse negócio, ou manda um e-mail. E aí, a partir desse e-mail, a gente vai ver o que a gente faz para resolver isso. Mas o ideal é que todo mundo consiga instalar e todo mundo consiga utilizar o guia de instalação do software. Faz parte do desafio também, instalar isso aqui. Sendo que instalação é sempre um processo muito chato, mas esse é um processo simples. Para mim, foi um processo muito direto, assim, muito simples de instalar. Agora, depois daquele tópico, daquela caixa, a gente vai direto para o início da instalação e aí começa a instalar. Começa a barrinha de instalação começar e o software instalar. Alguma dúvida nesse ponto? Acredito que não. Ninguém respondeu. Se eu estiver falando muito rápido, interrompam, sabe? Para a gente ir mais devagar. Agora eu vou para a próxima guia, que é a nossa aula mesmo, né? Conteúdo, a parte legal da disciplina. Eu solicitaria que vocês já tentassem instalar na próxima aula. Para se a gente tivesse problemas, aí vocês já falariam, sabe? Mas é isso. Vou parar aqui de transmitir. Vou colocar para apresentar uma outra guia. Pronto, vamos voltar até o início. Não, aí é brincadeira. É isso. Isso. Voltamos ao início. Vamos começar agora a nossa parte do curso mesmo, né? Nossa disciplina, a matéria. Que é a primeira aprende todo o VHDL. Aprendemos, fomos ver o simulador. Aliás, vocês vão estar em contato com o simulador e executando exercícios ao longo desse aprendizado, óbvio. Depois a gente vai ver como a gente trata o lápis lente, né, aquela etapa. E depois disso, a gente fala o enunciado do primeiro relatório, eu coloco lá no Classroom, né, o enunciado do primeiro relatório, eu passo para vocês. E aí vocês vão ter um tempinho para fazer, 2 semaninhas. E aí você volta com todos os... Vocês voltam com a apresentação do relatório. A apresentação, nada muito complicado. Eu até falei na outra turma que a apresentação é uma apresentação do relatório, né? Então todos os resultados que estão no relatório vocês apresentam. Sabe, como você fazer um congresso. Então é isso. Sendo um relatório, o artigo, nessa analogia. Agora a gente começa a disciplina de introdução à linguagem VHDL. Vocês me dão 2 minutinhos que eu já volto? Bem rápido.
Voltei, galera. Certo, vamos começar. Bibliografia como um chá informado. Sobre o VHDL. O VHDL significa essa sigla, né, que por si só, a sigla do VHDL tem uma sigla contida dentro, que é o Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Ou seja, o VHDL é uma linguagem de descrição de hardware. Olha que parte importante que nos diz o nome, né? Uma linguagem de descrição de hardware. Perceba que não é uma linguagem de programação. Por mais que pareça, não é uma linguagem de programação. Mas, professor, quais são as diferenças entre uma linguagem de descrição e uma linguagem de programação? Pode parecer, mas tem as suas peculiaridades. Enquanto numa linguagem de programação, todos os nossos códigos ali, eles vão ser compilados, traduzidos para serem executados pela CPU, né? Repara, tudo vai ser compilado, executado pela CPU. Então, a CPU vai executar o código. Nota a diferença. Então, é bom a gente ter esse conceito em mente. Na linguagem de descrição do hardware, a gente não vai estar, esse hardware não vai estar sendo executado por uma CPU. Esse hardware, ele é a descrição de um hardware, né? O código, né? É a descrição do hardware. É o próprio sistema digital. Então, é bom a gente ter essa clareza de pensamento, esse conceito em mente. Professor, mas o que isso interfere, né? Pode ser, interfere pouco, mas é bom ter isso em mente. Interfere pouco, mas tem suas diferenças. Por exemplo, numa linguagem de programação, você consegue atribuir A igual a 5, A igual a 2, e aí você nota que você atualizou o valor de A, né? Você era 5, agora você colocou 2. Então você atualizou o valor, atribuiu tudo certo. Quando a gente está descrevendo hardware, é bom a gente ter em mente que a gente está lidando com fio, com porta lógica, com sinal elétrico, com bit, com nível alto, nível baixo. A gente está lidando com hardware. A gente está descrevendo um hardware existente, né? Projetando hardware. Então, a gente atribui um sinal a A, né? A recebe B, A recebe C, a gente está ligando o fio de B com o fio de C, sabe? Isso aí pode gerar curto, pode dar problema, sabe? Quando a gente está ligando as coisas assim, e a gente está fazendo isso de uma linguagem de programação,
e vai fazendo de forma randômica. Não, tem que ter isso em mente. A gente não está descrevendo algo para algo processado, executar. A gente está descrevendo alguma coisa real. E as nossas variáveis, elas não são... Elas são bit, elas são um vetor de bit. A gente está lidando com o sinal elétrico. E com essas características, né? Então, vamos fechar esse conceito. Esse conceito é muito importante? Ele é muito importante, porque ele é base para a nossa linguagem de descrição. O ideal é que seja, como todo conceito base, que é muito bem definido, né, a gente nem sempre precisa recorrer a ele. Ele vai estar imerso no nosso pensamento, imerso nas nossas atitudes, na nossa programação. Por exemplo, em matemática, a gente aprende função exponencial, mas a gente não volta à definição de função toda hora. Então, a gente aprende a definição de função na primeira aula que a gente lida no ensino médio, e a partir dali a gente estuda tudo, sabe? Então, a partir daquela definição. É a mesma coisa que a gente definiu a linguagem, a gente tem esse conceito, a gente vai construir em cima dele. Para a gente sempre ter isso em mente. Tá, dito isso, posto de lado. Já temos, eu acho que um pouco o sentimento, né? Do que o EVHDL é uma linguagem de descrição, não é uma linguagem de programação. Apesar das suas semelhanças, sabe? Por exemplo, outro exemplo do que eu citei antes, e é bom citar. Por exemplo, uma estrutura de repetição na linguagem de programação, for, a gente faz aquela estrutura ficar se repetindo ali. No VHDL a gente vai ter essa estrutura, mas é bom que a gente tenha consciência que a gente está utilizando ela como um recurso para a gente não ficar repetindo o código. Então, aquele componente que você está inserindo, ele está se repetindo. Então, é como se você está criando mais de um componente, mais de um flip-flop, sabe? Então, tenhamos isso em mente, por mais que as aparências possam querer nos enganar. O VHDL é desenvolvido pelo Departamento de Defesa estadunidense, na década de 80, e primeira a ser padronizada, não patrocinada, padronizada pelo I3E. Todo mundo aqui já deve ter contato em algum momento da vida com o I3E, né? Para ver a importância dessa instituição, está envolvida em todas as partes da engenharia elétrica. E a FPGA é uma placa composta de portas lógicas e elementos de memória e também display. É uma placa que esses elementos em memória e essas portas lógicas vão estar organizados de um certo modo, de um modo matricial, de forma que ela nos possibilite executar o nosso código VHDL. Nosso código vai ser um upload nessa placa, e essa placa ela faz a síntese desse código, ela traduz o código de forma a executar as portas lógicas, certo? Assim que começarmos a ter contato com o Lapsland, a gente vai ter mais contato com essa ferramenta, e por hora é isso, sabe? Vocês podem, claro, ir no Google e achar imagens de FPGA, para ter uma noção, né? Tá, vamos agora para o objetivo do laboratório. Eu gostaria no final de feedback da aula, tá, galera? Então, vamos lá. O objetivo do laboratório. O código em VHDL permite descrever em software comportamento e a estrutura do hardware de qualquer sistema digital. Ou seja, o nosso código é um software, o nosso código, a gente vai descrever nosso código, na verdade a gente vai desenvolver o código, né, esse software, vamos colocar assim, nosso programinha em VHDL, código, que ele vai descrever o comportamento e a estrutura de um hardware. Ou seja, a gente vai colocar A, AND, B, 2 sinais de entrada, uma operação de AND, né, essa porta lógica. Esse código, essa linha, ela descreve o nosso sistema digital, que é duas portas, duas entradas numa porta lógica. Tá, isso posto, o código VHDL descreve em software o comportamento e a estrutura de hardware, né, de portas lógicas, de sistemas digitais como um todo.
E aí tem duas etapas, né? Um processo de síntese, que é a tradução desse código feito em VHDL em uma estrutura de hardware, por exemplo, a FPGA, para implementar as funcionalidades projetadas pelo circuito, pelo código. Então, o processo de transferir esse código à FPGA, ao hardware, para que ele seja executado, né? A FPGA. Agora vamos para uma simulação. O processo de simulação é testar o seu código para ver se ele executa as funcionalidades descritas por você, né? Ou seja, se você vai fazer um contador de 4 bits, a simulação é ver que o contador está contando mesmo, ele está contando até um certo ponto que você deseja, quando ele chegou lá, ele fez uma outra ação, e tal. Essa parte de ver que a gente está o que a gente deseja programar funcionou, né? Foi simulado. Então, nosso projeto de VHDL, ele consiste em algumas etapas. A primeira é uma análise teórica, que é todo o background e toda a estrutura, todo o background, toda a informação, conhecimento que a gente adquiriu com a nossa base de engenheiro, sabe? Na disciplina teórica, a gente está tendo na disciplina de circuitos lógicos que vocês tiveram, e toda a base teórica do conhecimento. Por exemplo, quero implementar um contador de 4 bits. A parte de que um contador de 4 bits pode ser implementado de forma síncrona, as desvantagens, as vantagens, tudo isso é a nossa base teórica. E como a gente vai organizar os flip-flops de forma a contar, faz parte da nossa base teórica. Então, primeiro, recebemos um problema, uma demanda, fizemos uma análise teórica, uma tabela verdade, alguma análise nesse sentido, e pronto, fizemos a primeira etapa. E segundo, queremos desenvolver no código em VHDL. Então, a gente começa a desenvolver o código em VHDL, vamos compilar, compila, faz a simulação desse código, e ver que está funcionando, e depois vai para a síntese. Então, é nesse fluxograma, é nesse fluxo que acontecem os projetos. Na nossa disciplina de laboratório, a gente vai estar muito focado, muito apegado a uma análise teórica bem feita, ao desenvolvimento do código, porque, afinal, nosso objetivo é aprender VHDL, e as nossas etapas de simulação. Isso é o que nosso principal aqui, sabe? Então aqui a gente começa as observações iniciais. Primeiro, o código VHDL não é case sensitive. Então, diferente de C, diferente de Python, diferente dessas linguagens de programação, que são case sensitive, o código VHDL não é. O que isso significa? Isso significa que o VHDL não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, um sinal nomeado como sinal IN, ele é mesmo do que sinal IN tudo minúsculo, ou sinal IN tudo maiúsculo, é a mesma coisa, ele não diferencia. Geralmente, uma boa prática é utilizar letras maiúsculas para designar as palavras ou os comandos reservados. AND, OR, XOR, library, use, NOR, todas as portas lógicas, um componente que se chama entity, um outro que é port, architecture, tudo que é palavra reservada, que é nativo, palavras reservadas da linguagem, uma das boas práticas é escrever com letra maiúscula. Professor, não escrevi com letra maiúscula. Tá tudo bem. É uma boa prática que o livro nos regulamentou, mas tudo bem, também vai funcionar da mesma forma, só é uma boa prática recomendada. Comentários. E os comentários são iniciados por traço. Então, toda vez que você escrever traço, tudo que você escrever ali dentro são comentários e não vão ser compilados, né?
O fim de um comentário é definido pelo fim da linha. Então, terminou aquela linha, terminou o comentário. Os relatórios, os códigos do relatório, eles devem ser comentados. Por questão de boa prática, para tornar o código interpretável, porque eu sei que todo professor que já teve uma disciplina de programação, vocês recomendam, sugerem comentar os códigos. Muitas vezes a gente não faz, os alunos não fazem, mas o tempo é um problema. Então os códigos devem ser comentados sempre. É uma das questões que eu vou avaliar na hora dos relatórios. É uma boa prática também, e na verdade vai ser necessário vocês disponibilizarem os códigos desenvolvidos em um repositório, e aí eu estou utilizando o GitHub. Acho que todo mundo aqui tem familiaridade com o GitHub. Então, disponibilizar os códigos desenvolvidos para os trabalhos, os códigos devem ser todos comentados e de forma a ajudar, né, ao leitor, até porque tem aquilo, né? A gente programa pouco, mas lê muito código, né? Muito tempo lendo, então tem que estar entendível. Observações iniciais. O código em VHDL possui comandos. Eu queria tornar essa frase mais forte. Não é que ele possui dois tipos de comandos. Ele possui dois mundos de comandos. Não sei, é um mundo de comandos, né? Dois dessas partes. Uma forma concorrente, uma sequencial. Vamos ver a definição de cada uma. Esse mundo concorrente, os comandos concorrentes, eles são executados todos de forma paralela. Então, quando você está fazendo um A recebe o sinal B, END o sinal C, e na linha de baixo você coloca D recebe B, OR, C, não vai ser executado primeira linha e segunda linha. Na parte concorrente, vão ser executados os dois de forma paralela, tal qual um circuito hardware. Né? Você está colocando uma porta lógica, duas portas lógicas, uma com sinais de entrada diferentes, né? Com os mesmos sinais de entrada, né? Você está executando as duas de forma paralela. Então, é isso. Você, galera, não fiquem com esse pensamento que vai ser executado linha 1, linha 2, linha 3, né? São executados de forma concorrente. Uma parte deles. Tem outra parte que já se assemelha mais a uma linguagem de programação. Por quê? Porque ele vai executado de forma sequencial. Linha 1, linha 2, linha 3 é uma etapa do código. Não vai ser difícil para ninguém separar essas duas mundos. Existe uma palavra bem reservada, específica para circuitos sequenciais. Os circuitos concorrentes a gente vai utilizar muito quando a gente quiser descrever circuitos combinacionais. Então é isso, galera. Então a parte sequencial, nesse mundo sequencial, os comandos sequenciais vai se assemelhar mais com uma execução de uma linguagem de programação, porém com todas as particularidades que a gente já citou antes do VHDL. É só uma questão de aparência. Essas sequenciais, eles vão nos liberar questão de for, questão de if, vai ter. Aqui no curso, por preferência, a gente sempre, por exemplo, em engenharia eletrônica, né, ou de controle e automação, a gente sempre vai ter uma preferência para tentar fazer de forma a que seja mais próximo de usar portas lógicas, né, até porque isso nos força a ter um conhecimento teórico, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um contador de 4 bits, né? Vai contar de 0 a 15. Contador de 4 bits, a gente estudar uma estrutura de repetição é brincadeira, né? Muito fácil, mas sempre isso é legal, né? Para a gente aprender, né?
aqueles flip-flops, utilizar os flip-flops e tal, é sempre bacana. É isso. Mas só questão de preferência, nada que seja obrigatório, ou nada disso não, porque você vai ver que os outros têm particularidades também para criar. Então é isso, galera. Faz duas etapas, uma se assemelha mais, outra se assemelha menos, concorrente, sequencial, tal. Vamos ver que vai ser muito simples e muito natural para vocês. Ao passar do curso, claro. Vamos passando, comandos básicos. Atribuição de sinal. Primeira coisa que a atribuição de sinal em VHDL se dá com não A igual a B, né? Mas esse símbolo, né, de menor ou igual, que é o recebe, sabe? A recebe B. Ali você pode ver, a primeira linha não tem, mas as outras de baixo tem, que toda linha é finalizada com um ponto e vírgula, sabe? Então, tal qual o C, o ponto e vírgula é um mecanismo para indicar fim de comando. Cuidado com o pensamento de programação, de fazer coisas com A recebe B, A recebe C, implica curto-circuito, né? São vios, são entradas, são entradas físicas, para a gente ter essa consciência de hardware dentro da gente. Vamos lá. Além disso, existe comparação, né? Então, tem sinais de comparação. Você vai notar que esses sinais de comparação podem ser confundidos com aquele atribuição ali, mas aí vocês vão perceber que no VHDL você tem múltiplas interpretações, né? Ou seja, num contexto de comandos concorrentes, essa atribuição de sinal A recebe B com sinal menor ou igual é dado pelo sinal menor ou igual. Mas no mundo sequencial, isso já não é dado por esse valor, né? Isso é dado por dois pontos igual, sabe? Então a atribuição ela funciona de formas diferentes dependendo do contexto, sabe? Então a comparação ela é dessa forma, bem normal, de todas as linguagens são feitas assim. Talvez não em assembly, né? Assembly não é feito assim. Mas fica essa alternativa. As operações booleanas AND, OR, NOT, XOR vão ter disponível todas, né? NOR, vai ter todas as operações booleanas vão estar disponíveis, né? Para descrever as portas, lógico. Aqui eu ia dar um exemplo. Ficou faltando esse exemplo, porém não vai ficar faltando nada, porque a gente vai abordar isso bastante ao longo dos slides todos. Então, não tem problema nenhum, né? Agora, a estrutura básica de um código VHDL. Gente, deixa eu pegar uma água lá, para a gente já... Voltei. A voz já está mudando, né? Eu acho que quando a gente está no remoto, força mais a voz, não sei. Vamos lá, então tem estrutura básica de código VHDL, certo? Qual é a estrutura básica? Ela divide em 3 partes. Declaração de bibliotecas, que vai ser a parte onde a gente vai declarar as bibliotecas que a gente vai usar. Vamos ver que é muito simples essa parte. O entity é outro componente e o outro é o architecture.
A gente vai ver o que cada um em detalhes faz, né, desses componentes. A declaração é uma lista de bibliotecas e pacotes que o compilador precisa para processar o projeto. Ou seja, o circuito digital descrito no código. Então, é uma lista de bibliotecas. A gente vai ver que durante toda a disciplina a gente vai utilizar no máximo duas, que duas não, né? Que é essa library e a I3E, biblioteca, e a gente vai utilizar um pacote dela, que é esse std logic 1164, que ela vai nos fornecer os tipos std logic, que a gente vai ver a seguir. Que tipos são esses? É isso. Além disso, a gente não vai utilizar nenhuma outra library. E é isso. Essa library só faz servir para a gente pegar esse tipo. Os outros tipos que a gente vai utilizar já são nativos da disciplina. Então a gente não precisa se preocupar com ele. Nota, novamente, que o ponto e vírgula é um sinal de, é um finalizador de comandos. Geralmente, essa biblioteca é importada para permitir utilizar os tipos lógicos, como o std logic. Se vocês vão ver, galera, vocês vão reparar ao longo dos slides que eu escrevo muito nos slides, porque são slides de aula, né? Então sempre viram um material para vocês consultarem, seria um material para vocês. Agora vamos para o entity, que também vocês, em outros materiais, você pode ver traduzido como entidade. O entity é uma lista de entradas e saídas do modelo do sistema digital projetado. Pô, ficou meio genérica essa descrição, né? Mas o que é um entity? É a nossa interface do nosso projeto, né? Do nosso modelo, do circuito digital. Então, vai declarar todas as entradas e todas as saídas desse nosso modelo. Entendeu? Então, é esse o ponto aqui. Então, vamos ver o seguinte, vamos tentar ilustrar isso. Na entidade, que aqui, imagina, esquece todo o resto. Nesse componente de entidade, a gente trata o nosso projeto como uma caixa preta. Sabe? Uma caixa que a gente não sabe o que tem dentro, não sabe o comportamento. Mas a gente descreve as nossas entradas e as nossas saídas. Os tipos da nossa entrada e os tipos de sinais das nossas saídas. E aí, note pelo subíndice que, obviamente, não precisa ter a mesma quantidade de entradas e saídas, né? Pode ter quantidade de entradas e saídas que precisarem do projeto. Agora vamos para a sintaxe. Sintaxe. Entity. Vai essa palavra reservada, entity. Aí tem o nome da entidade, tem esse entity name. Aí tem um is, que é uma palavra reservada para dizer que essa estrutura pertence a esse nome, né, a essa identificação. E depois a gente declara o generic e o port, que a gente vai ver o que cada um significa. Olha, o generic, aqui está de novo a sintaxe. O generic, ele define uma constante genérica que pode ser usada e alterada de qualquer momento. Então, vou tentar ilustrar com um exemplo. A gente quer fazer um contador de 4 bits. A gente faz esse contador. Num outro momento, a gente vai, a gente precisa de um contador de 5 bits. Ou você vai criar tudo do zero de novo? Tem formas, e a partir do generic é uma forma dessa, de você tornar o seu circuito ele um passo a mais de generalização.
Então, o generic permite que você declare uma constante e depois que você fazer um componente, que aí a gente vai ver o que é um componente, é como se você fosse utilizar um componente, você cria um componente, depois em um outro projeto, sabe, você utiliza o componente já criado. Esse genérico nos permite setar essa constante, né, para o valor desejado. Definir uma constante genérica que pode ser alterada, inclusive dentro do port. E o port declara a interface de entrada e saída, né? O que entra e o que sai nessa nossa interface do projeto. Sintaxe de port. O port da sintaxe é o seguinte: port name, que é o nome da porta, que é o nome da nossa declaração, né, do nosso sinal, o modo do sinal, que é o signal mode, seguido pelo signal type. O signal mode, ele pode ser ou in, ou out, ou out, ou buffer, ou in-out. E aí, o signal mode serve para a gente definir que tipo de sinal é, se é um sinal de entrada, se é um sinal de saída, ou seja, esse módulo, ele posiciona o nosso sinal em relação à interface, né? Se é entrada, se é saída, se tá, sabe, se está entrando na interface, nosso modelo, se está saindo. E aí tem um buffer e tem um in and out. A gente vai ver cada um a seguir de forma detalhada. O outro é um bit de sinal. Bit vector, STT logic, STT logic vector. Vamos ver que bit é bit. É 0 ou 1. E tem toda a sua interpretação física, né, do bit. E o STT logic a gente vai ver que também é um sinal lógico, né, um nível lógico, mas vamos ver que tem particularidades em relação ao bit. Então, quando a gente estiver utilizando, para a gente saber quando utilizar bit, quando utilizar STT logic, ou quando utilizar um ou outro, né, tudo faz. Vamos ver agora o modus do sinal da port. In são os dados de entrada, são os dados que fluem para dentro da entidade. E aí é bom a gente notar que a gente não pode escrever nesses dados. Não faz nem sentido, né? Imagina, vocês colocam um sinal de entrada no seu projeto e no meio do seu sistema você altera esse código, esse sinal. Pô, mas ele era entrada, não era entrada? Então vocês não deveriam escrever, né? Vocês não deveriam atualizar esse sinal. Você pode colocar esse sinal de entrada em uma variável temporária, beleza? E aí alterar a variável temporária, mas não altera ele. Tá, exemplo, clock, dados de entrada, dados de controle. Dados de entrada, por exemplo, um somador. Os 2 bits dos operandos a serem somados. Ou, no caso de um somador de 4 bits, essa sequência de bits a ser somada. Outro caso, dados de controle. Pô, você tem uma ULA. Uns dados de controle para indicar qual operação deve ser realizada. Dados de entrada. E dados institucionais de dados. Agora, out. Dados de saída que fluem para fora da entidade. Então, é tudo que está saindo, né? E aí não serão lidos pela entidade. Calma aí. Os dados em modo out, eles são de saída. Então, eles não devem ser atribuídos a ninguém, né? Algum sinal é atribuído ao sinal de saída. E não o sinal de saída ser atribuído a alguém, porque não faz sentido. O buffer é os dados de saída que fluem para fora da entidade. Mas também podem ser lidos, né? É como se esses dados forem armazenados no flip-flop, né, num dispositivo de memória, num elemento de memória, e você pudesse o reutilizar esse sinal internamente, né, com uma realimentação interna
do seu modelo. Note que o buffer não pode ser utilizado como dado de entrada. Ou seja, o buffer é uma realimentação interna. Ele não sai do seu modelo, da sua interface, e vai de volta para a entrada. Né? Ele é interno. Tenha isso em mente. Agora, vamos a uma entrada polêmica, né? O in and out. Esses dados servem para designar os tipos, é o modo de sinal que designa os dados que fluem para dentro e fora da entidade. Então, muitos de vocês podem estar pensando, vou utilizar sempre vou utilizar o in-out, porque um dos erros que vocês vão perceber, que vocês vão notar, é que a gente vai escrever num dado de entrada, que a gente, a gente vai com um de entrada e de saída, de escrever, vai meter esses erros com esses sinais. E a gente poderia pensar, como inocente, de sempre utilizar esse módulo in-out para a gente contornar isso, né? Para a gente não ter esse problema. Afinal, os dados poderiam ser lidos e escritos, né? Porque ele tem esse duplo comportamento. Porém, o erro permanece lá. É um erro ainda, sabe? Então, você colocando in and out, você vai estar camuflando esse erro, sabe? E tornando o seu código uma descrição mais complicada e menos interpretável do seu código e dificulta a sua própria detecção dos erros, sabe? Porque o erro ainda está lá. Então, o in-out, a gente vai guardar ele para utilizar, se a gente tiver que utilizar barramentos bidirecionais ou qualquer situação específica que a gente tem que lidar com essa questão de bidirecionalidade dos dados. Agora, se for para fugir ou contornar alguma limitação, erro que a gente possa cometer, não deve ser utilizado. Tá. Vou seguir, hein? Vocês não me interrompem, eu vou seguindo, estou acelerando. Então, vamos ver. Sintaxe da entidade. Tem a palavra entidade, o nome da entidade, para identificá-la, isso, que detecta genérico. E agora a gente vai ver o tipo do sinal, né? Porque a gente viu o modo. O modo a gente viu. Ele posiciona o nosso dado, se ele está entrando, saindo da interface, né? Então, só em relação à interface do nosso projeto. Mas a gente não viu o tipo. Vamos ver os principais agora. O principal dos tipos são o bit, o bitvector. Ele representa o nível lógico de entrada e saída, então o nível lógico é valor 0 ou 1. São tipos nativos do VHDL, logo não tem necessidade daquelas declarações de biblioteca, o library i30, não precisa, ele é nativo. Agora, nota que tem diferenças para o stdlog, que também representa nível lógico. Porém, primeiro, ele não é nativo, então ele precisa dessas bibliotecas. E o mais importante é que enquanto o bit e o bitvector admitem só valores 0 e 1, o stdlog, nível lógico, ele admite 0, 1, don't care, não é don't case não. Don't care, ele admite autoimpedância. Então, por exemplo, eu quero construir, projetar, escrever, qual verbo vocês preferirem? Um flip-flop com um buffer, né, acoplado à sua saída, um buffer tri-state. Então, olha que não faz sentido eu utilizar o tipo bitvector, porque eu quero um tri-state, então eu quero essa possibilidade de uma saída em alta impedância. Então, eu vou colocar stdlogic para utilizar nesse projeto. Recomenda-se, sugiro com muita força, que vocês não misturem bit com stdlogic, sabe? Porque são coisas diferentes. Então, vou utilizar bit, é bit. Vou utilizar stdlogic, vai no stdlogic. Mas
É isso, tá? Então vamos ver que tem as suas diferenças. Por exemplo, no caso do nosso exemplo do tri-state, não faz sentido usar bit, sabe? É isso. Tipos de sinais. Temos outros além do bit, do bit factor, né? Tem um constante, que a gente vai atribuir constante a um bits, né? A uma variável, a alguma coisa. O sinal, que são tipos de sinais que transmitem dados de dentro para fora da entidade, mas o mais importante aqui, ele transmite sinais entre componentes internos do circuito. Então é como se a gente ligasse fios de um lado para o outro, internamente no nosso projeto, sabe? Então toda vez que a gente quiser quero uma variável, um sinal temporário. Quero temporário. Eu só quero receber ele, sabe? Eu quero receber ele aqui e depois atribuir ele na saída. Você utiliza signal. E esse signal, ele não é declarado na entidade. Ele tem um lugar próprio para ele ser declarado, que é na architecture. A gente vai ver muitos exemplos disso. Mas ele tem um lugar para ele ser declarado, né? E, professor, por que ele não pode ser declarado na entidade? Nesse nosso componente entity? Poxa, porque ele não faz parte da interface do projeto, sabe? Ele faz parte interna do projeto. Ele faz parte ele liga componentes internos. Ele não é interface. Então é isso. Agora vamos ver o componente do tipo variable. É uma variável, mas que por hora, agora, a gente vai entender o variable como uma variável para armazenar valores na parte sequencial do nosso VHDL. Sabe? Então, não se preocupa com ela numa parte concorrente, que é a primeira que a gente vai lidar. A gente só vai ter que lidar com o variable e suas peculiaridades, suas características, na parte sequencial, sabe? Então, falar, temos um constant e um generic. Só um minutinho. Tá, vamos continuar. Temos um constante, temos um generic. Vamos ver a diferença entre os dois. Primeiro, os dois atribuem valores constantes a uma variável, né, a um n. Só que a atribuição na parte de constante, né, nessa nossa à esquerda, define-se em qualquer lugar. Em qualquer lugar do nosso trabalho, ela pode ser definida. Na entity pode ser utilizada, na architecture pode ser utilizada, ela está ali para ser utilizada em qualquer lugar. A generic, ela só é utilizada na entidade. Por quê? Porque ela serve para aquele negócio que a gente comentou antes. Ela serve como uma ferramenta, como um recurso para a gente tornar o nosso circuito um pouco mais generalizável. Para outras funções, mas estou citando uma funcionalidade, sabe? Então, ela define-se na entidade, pode ser alterada a qualquer momento, e ela pode ser alterada especialmente quando a gente fizer aquele negócio de componente e utilizar um componente já pré-feito, sabe? Para tornar o circuito mais generalizável. Então, tem esse aspecto do generic também. Aqui tem um errinho nesse slide, que é o seguinte, vou até anotar aqui. Página 27. Tem um errinho que eu não coloquei a fonte. Eu fiquei de colocar a fonte do negócio. É uma tabela
do livro que a gente está seguindo, né? Que é o seguinte, ele apresenta os diversos bits existentes na primeira coluna, os primeiros bits não, os principais, tipos existentes, tipos de dados. Na segunda coluna, ela indica se aquele dado ele é nativo ou precisa de uma biblioteca para ser utilizado. É isso. E na terceira coluna, ela indica os limites, né, de cada um. Então, um inteiro, ele vai, tipo, menos 2 elevado a 31 a menos 1, sabe? Então, tem toda essa questão aqui. E aqui, como a gente pode ver, a entrada pode ser 0, L, 1, pode ser usar H, a gente sempre pode utilizar 1, né, no STT Logic. E aí o STT Logic também é antigamente alta impedância e don't care e alta impedância. Claro que como saída, né? Ninguém vai colocar um don't care na entrada, né? Faz sentido. Agora, olha, deu tempo, hein? Na outra turma, eu cheguei até aqui. Mas também não vou limitar vocês por causa do meu atraso na outra turma. Vamos seguir tocando. Sabe o que a gente conseguiria fazer aqui é melhor pra gente. Tudo bem? Tudo bem, né? Ninguém tem nada para interromper, tá tudo certo. Vocês estão me escutando, né? Sim. Tá, tudo bem. É porque, às vezes, muito silêncio dá um medo, tipo, alguma coisa aconteceu, eu tô falando só. Tá, galera. Aqui a gente vê o nosso primeiro exemplo de entidade. Nota que lá atrás, vou até mostrar aqui, eu sempre vou ficar mostrando essas questões aqui. Tá vendo aqui essa sintaxe aqui? Eu coloquei ela como um exemplo genérico, né, de entidade, né, uma forma de... Então, nem me preocupei de finalizar essa estrutura. Quando a gente vê aqui é um exemplo mesmo, a gente vê que a entidade ela precisa ser finalizada, essa estrutura aqui, com um end. Então, vai ter um end e ela vai ser finalizada com o nome da estrutura, né? O nome da entidade. Então, aqui eu fiz um condutor de 4 bits, eu nomeei a entidade como counter for, e aqui eu finalizei com 4 for, né? 4 underline 4. Counter underline 4. Então, o que se trata de um computador de 4 bits? Ele vai dar um clock, certo? Que vai ser o nosso, vai ser aquele estilo formato, aquela combinação de flip-flops. Tem um sinal de clock. Aqui eu estou considerando que tem um sinal de reset, então toda vez que ele chega, o sinal de reset ele fica ligado no alto, né? Ele é ativado, ou no baixo, depende da nossa programação, né? Mas tem um sinal de reset que sempre que ele é ativado, ele coloca essa contagem para 0, sabe? Tem um load counter, que é a nossa carga, né, que a gente quer colocar. Então, quando ela for ativada, você, não importa em que parte do computador você esteja, você vai para esse valor, sabe? Então, tudo isso é entrada, tá vendo? Tudo que você fornece. Tem os dados, que é as entradas, que é o que vai contar. Não, tem os dados que faz parte do load counter, né? Que esse load counter aqui é só para a gente avisar se você quer carregar, né? Os dados é o que a gente vai carregar de fato, sabe? Então aqui tudo é uns sinais de controle aqui, né? Aqui é os sinais de dados, sabe? Então aqui, olha, utilizou um bit, aqui utilizou um bit vector, olha, utilizou um bit vector de 4 bits, então vai de 3 até 0. Essa é a sintaxe para declarar vetor. Bit vector, abre parênteses, n-1, né? Considerando que o nosso vetor tem n bits, né? Então, vai ser n-1 down to 0, para a gente aqui ele vai de n-1 até 0. O count 0 é para demonstrar que deu 0, né? Que a gente contou 0, é tipo uma flag,
então ele é um sinal de saída, e o counter, que é o nosso contador, né, que a gente está utilizando, é um bit vector do tipo buffer. Professor, por que buffer, hein? Pô, é porque, olha, repara bem, o contador, nosso contador, um dos nossos, é porque quando a gente estava contando, um dos nossas contagens depende da anterior, né? Então pode ser que a gente está somando um ali, então a gente está querendo pegar um dado de saída de algum lugar e deixar ele disponível para ser lido para o outro e saber onde contar, sabe? Qual o próximo valor, né? Next. Então é isso, sabe? Olha só como a gente está descrevendo uma interface, né? Tá. Aqui, ó. Olha como que a gente está descrevendo uma interface, sabe? Eu até, em algumas vezes eu coloco, deveria ter colocado aqui, né? Aquele quadrado mostrando os sinais de entrada, da vinda, e os sinais de saída que estão voltando. Nesse caso, os sinais de saída é o count zero, e é isso, né? É o sinal de saída. E o counter, que é o buffer, né? Que é o que a gente está contando. Tá, aqui é o para finalizar a estrutura, aqui é mostrando que nessas daqui ele precisa ser finalizado, né? O comando da entidade, só que aqui no final não precisa do ponto vírgula. E não precisa, não precisa. E se você colocar, creio que não vai dar erro, Mas é isso. E aqui eu para finalizar a estrutura. Cuidado, não misture bit com stdlogic ou bit vector com stdlogic vector. Por quê? Porque para não confundir a gente, são coisas diferentes. Então, não confunde a gente utiliza sempre o mesmo, né? Por exemplo, esse exemplo. Pô, a gente não vai precisar de autoimpedância para nada. A gente não vai precisar de um don't care para nada. Vamos tentar fazer, faz com bit. Não, eu acho que precisa de um don't care 4. Faz girar no 4, não sei. Aí você utiliza o stdlogic. Eu coloquei um citando, olha que bonitinho que ficou a interface para vocês verem eles entrando e saindo, sabe? O counter eu coloquei como saída. Mas fica aí, né? Fica é para vocês essa interpretação que é um buffer. Outro exemplo para a gente. Agora um exemplo para a gente aprender visualmente, né? É para a gente aprender em exemplo o que é um stdlogic. Né? Como utilizar o stdlogic? Olha esse exemplo, é um buffered MUX, né? Que é um MUX com tri-state, sabe? Que é o tri-state exercendo esse papel de buffer. Vocês já tiveram contato com MUX, né? Ou com MUX como explexador? Já sim, pelo que eu lembro. Esse já sim não foi com muita certeza, mas tudo bem. É o seguinte, então eu vou explicar aqui muito rápido por quê, porque isso é tema na nossa teoria. Então agora eu só vou dar a definição para você. Não vou demonstrar as portas lógicas envolvidas, não. Vou falar a função dele como uma caixa preta. A função dele é a seguinte: a gente vai receber dados de 8 bits aqui, A, B, C é uma sequência de 8 bits, né, nessas portas aqui. A gente tem uma porta de seleção aqui, que ele faz praticamente, olha, citando aspectos de rede, ele faz uma comutação aqui, né? Ele faz um roteamento, que ele recebe um sinal aqui e ele passa para a saída só a porta de interesse formada pelo sinal. Então, se o sinal mostrar que quer a porta 0, sabe? Então, ele passa o sinal A, os 8 bits. E assim por diante, né? Vi um porta 1 aqui, ele passa o sinal, os 8 bits de B. Então, essa saída pega esse sinal aqui de B. Agora, ela tem um buffer ali, né? Então, ele tem um sinal aqui que permite colocar em alta impedância ou seja, se
in, aqui, esse enable, ele for 0, temos um alta impedância, temos um don't care, né, que não importa a seleção que for aqui, né, o que for aqui não importa. Todas as saídas aqui vai ser em alta impedância. Mas quando for o 1 aqui, ele repete o que veio para cá, o que está aqui, né, de acordo com a seleção. Então é isso. Olha só como a gente precisa de uma alta impedância aqui, hein, gente. Então não faz sentido utilizarmos a estrutura do bit, porque o bit não nos fornece nada para a gente, nenhuma possibilidade de saída em alta impedância. Então, a única coisa que nos diz é o STT Logic. Então, aqui nesse caso, a gente, eu deixei essa figura aqui e a tabelinha para a gente ver o que a gente está fazendo visualmente. Né? Olha só que legal. A gente está utilizando as bibliotecas, porque a gente vai utilizar o STD Logic, então a gente precisa citar, declarar as bibliotecas, a biblioteca e o pacote em questão. A entidade, a gente deu o nome de, eu dei o nome de buffer.mux, que é o mux com buffer. Export, que é o normal. Ah, professor, o port está na linha de cima e lá estava na linha de baixo, não tem problema. E declarar as entradas, e qual é a nossa entrada? A, B, C e D. Então, A, B, C e D foram as entradas, utilizou a STT Logic de 7 a 0, porque são 8 bits. Essa nossa variável de seleção é uma outra entrada, só que é um bit, é um vetor de 2 bits, então vai de 1 a 0. Esse enable também é uma entrada T-bit, que ela é única. E a nossa única saída é o Y, que ele faz um STT Logic de 8 bits. Certo? Então, é isso. Olha como a gente escreveu aquela caixa preta, né? Então, o entity é para isso. É uma descrição da interface do nosso circuito, sabe? Aqui, por que não usar o bit vector? Aí eu deixo essa pergunta para vocês. Né? Por que não usar o bit vector? Porque a gente está vendo no nosso circuito que a gente deseja projetar que existe a possibilidade de uma saída em alta impedância. Então, o bit vector não nos permite ter uma saída em alta impedância. Ele não... Anote a necessidade de alta impedância na tabela verdade. Nessa tabela verdade que é simplificada. Né? Outra possibilidade, colocar um inteiro, né? Esse circuito de seleção ali ser inteiro. Tá? Então, dependendo da sua arquitetura, né, que você for implementar, esse circuito de seleção pode ser inteiro, ou seja, ele pode ser inteiro que ele vai de 0 a 3. Né? E aí você delimita, né? Quais inteiros ele pode selecionar, né? Entre 0 a 3. Eu sempre prefiro utilizar ele como um bit, né? Porque sou engenheiro eletrônico, então quanto mais eu trazer para o meu lado, né? Pro lado de eletrônica, de bits, dessas questões de portas e tal, melhor para mim. É o que eu entendo mais. Mas, enfim. Uma nota aqui, de rodapé. Agora vamos começar a aprender vetores. Vamos aprender vetores. Vamos ver até onde a gente vai. Olha, vamos até aqui, né? Até a porta lógica, para a gente também não se afastar da outra turma, né? Senão a gente deixa a outra turma para trás. E aí ninguém quer isso, tá? Vamos lá, vamos declarar o que é um bit vector. Um bit vector nada mais é do que um vetor de bits. Ou seja, ele é um vetor no qual cada elemento, né, cada elemento da posição desses vetores é um bit, podendo ser 0, podendo ser 1.
Então, vamos, por exemplo, um exemplo aqui. Quero um bit max syntax posições, né? De N posições. Então, como que a gente define? Define o nome do bit, né? Do vetor de bits. Aí a gente coloca esse tipo para indicar que ele é um vetor de bit, né? Um bit vector. Abre parênteses. O máximo índice dele, repara, não é a quantidade de bits que ele tem, mas é o máximo índice que ele pode assumir. Sabe? É aquele negócio que o Python usa, né? Ele começa a contar de zero. Então, max index down to zero. Aí você também pode atribuir vários bits sinais, né? Numa mesma declaração. Então tem... Para declarar mais de um bit vector numa mesma linha. E outra coisa, você pode declarar um bit sozinho, né? Com 2 pontos bit. Agora, como que a gente atribui? A gente pode atribuir um bit vector na posição 0, então a gente vai atualizar somente o 1, né? Somente uma posição, né? Um bit desse bit vector. A gente pode atribuir, né, uma posição desse bit vector, um bit sozinho, né? A gente pode colocar para um bit vector numa posição receber o bit numa posição de outro bit vector, que é a terceira linha aqui. E outra coisa, a gente pode atualizar um bit vector com uma sequência de binários, uma sequência binária de bits ali, né? Por exemplo, quero colocar o valor 0104 no bit vector, você pode declarar dessa forma aqui. Nota que aqui precisava de um ponto e vírgula, que eu vou atualizar. Slot 39. É isso. Então, eu coloquei aqui várias formas de atribuição de bit vector. Nota um detalhe. Quando tu quer atribuir um bit sozinho, simples, eu utilizo mais aspas simples. Mas se eu quiser declarar uma sequência de bits, eu utilizo uma dupla aspas. Agora vamos para os operadores. Os operadores de atribuição podem ser 2 tipos. O primeiro atribui valores sinais, né? Como a gente viu anteriormente. Né? E o segundo atribui valores a constantes e a variables. Né? Variables, a gente viu que é um tipo dentro de um mundo sequencial. E essa atribuição 2 pontos igual também é utilizada dentro dos circuitos, dentro das etapas sequenciais dos circuitos. Ok? Tá certo. Agora vamos ver as operações de concatenação. Elas podem ser feitas de 2 formas, através desse i comercial de vírgula. Então tem um K, uma constante de 3 bits. Olha como que é uma constante de 4 bits, né? Só que ele vai de 1 a 4. Olha que diferente. Tem um 0 ali que não é nada, não existe. Né? Bit, ele vai de 1 a 4. Aí ele recebe uma sequência de 4 bits. 1, 0, 0. Uma nota. Eu quero atribuir o X uma alta impedância aqui, uma alta impedância, o K na posição 2 e na posição 3, e o restante eu quero completar com uma sequência de bits positivos. Olha a minha saída. Eu consigo concatenar através dessa forma aqui que parece uma dupla de itens, né? Agora o X pode ser com um E comercial. Se você for esse E, você vai juntando. Pô, isso aí é quase, hein, gente? Uma analogia àquela concatenação de string, sabe? Mas isso é só uma analogia, tá? Isso aí é concatenação no sentido de bits, né? Agora, operadores lógicos. Vocês estão notando que eu estou mantendo a boa prática de utilizar as palavras reservadas de forma maiúscula? Vocês vão ver que talvez eu me perca de uns slides para o final.
porque utilizar com maiúsculo fica muito feio, fica chato de manter, né? Mas é só uma boa prática, tá? Não é nada que interfira no nosso. Operadores lógicos. Tem vários operadores lógicos disponíveis, né? Basta ir fazendo os exemplos. A, NINT B, NOT, A, NINT B. Olha só como que temos o NAND aqui, mas podemos fazer um NAND com porta lógica. Fazer um NOT, AND e seguir em frente. Na teoria e no laboratório, eu vou utilizar o barrado como esse símbolo aqui, tá? Essa aspas aqui, né? Esse apóstrofo aqui. Operadores aritméticos também estão disponíveis, né? Vai ser mais raro a gente utilizar. Até porque se a gente quiser somar, a gente vai construir um somador, né? A gente vai ficar somando assim. Agora os operadores. Tem vários operadores que nos permitem deslocamento. Claro que é mais legal para a gente, por exemplo, quero multiplicar por 2, né? Você pode utilizar um dessas operações, né? De shiftar para a direita, para a minha direita. E assim por diante. Só um momento aqui. Vou interromper aqui 1 minuto. Voltei, galera. Então, essas são nossas operações, né, possíveis. Eu queria tirar esses 5 minutos que nos restam para ouvir um feedback de vocês. O que vocês acharam da aula? Como que foi a experiência até o momento? Então, tudo bem. Não precisa falar também, não. Mas gostaram? Foi legal? O que vocês acharam da experiência? Foi sim. Teve bastante conteúdo até. Mas ainda vai começar mais prática, né? Então, esse conteúdo eu vou tentar tratar aí no máximo 3 aulas, sabe? Porque a questão é prática. Talvez esse início que seja errado, mas quando a gente começa, pelo menos eu, né? Quando a gente começa a lidar com essa parte aqui, exemplo, maioria de 3, olha, aí você começa a ver os exemplos, fica mais legal, né? Sabe? Tipo, ver o full adder completo, construir um full adder, sabe? Tabela verdade. Fica mais legal. Olha, para a gente ver que tem tipos de sinais, né? Arquiteturas diferentes para a gente fazer, fica mais legal. E também eu tô querendo seguir tal qual o professor Luiz, né? Então ele passa por isso tudo também. Então vamos lá, vamos ver como a gente consegue fazer. O propósito é durar daqui a próxima aula e no máximo a próxima, né, a terceira. Se tudo der certo, a próxima aula a gente finaliza isso e a gente já se preocupa com as questões práticas, tá? Ok. Eu espero que tenha sido uma experiência legal para todos. Bem-vindos e muito obrigado pela presença. E tudo bem, vamos finalizar a nossa aula aqui. Espero que o curso seja muito proveitoso para todos vocês e para mim também. Posso interromper a gravação? Quem quer acrescentar? Pode sim. Interromper a